Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento CEO, um bate-papo sobre tudo que pode te levar a vender seu artesanato toda semana. Eu sou Patrícia, sou artesã como você, e há 6 anos eu vivo exclusivamente da venda do meu artesanato. Bom, na live de hoje eu vou te mostrar a importância de ter um bom planejamento de vendas, para a gente não perder nenhuma oportunidade. E eu vou focar os exemplos que eu vou dar aqui na live nas oportunidades que a gente ainda tem para esse ano, mesmo faltando só um mês para o ano acabar. É um tema bem bacana para a gente conversar, principalmente porque a gente está no final desse ano. Então, quem conseguiu fazer um bom planejamento esse ano vai me garantir aqui que realmente é uma mão na roda, e quem não fez planejamento ou quem não tem o hábito de fazer planejamento anual vai aprender como fazer, vai ver as vantagens, os benefícios de se fazer um bom planejamento anual e tem o ano que vem todinho para poder trabalhar esse tipo de estratégia. E aí eu vou destacar algumas oportunidades que a gente ainda tem agora no final do ano, mesmo faltando um mês para a gente encerrar 2022. Então, apesar de estarmos cansadas e acreditando que chegou o Natal e acabou o ano, dezembro também é um mês de trabalho, assim como os outros, gente. Então, assim, quando a gente empreende, quando a gente tem um negócio, todos os meses são meses de trabalho. A pessoa não vai trabalhar, não vai ter uma loja na rua, por exemplo, e vai abrir a loja só de vez em quando. Ela abre todos os dias, todos os meses do ano. Então, dezembro ainda é mês de trabalho. Então, para quem planeja certinho o ano, em dezembro, o que vai ser a hora de fazer? Em dezembro é a hora da gente potencializar as vendas para o ano novo e iniciar as divulgações para os eventos do início do ano. E quais que são esses eventos do início do ano? Verão e férias, volta às aulas e carnaval. São 4 excelentes oportunidades que juntas vão garantir um ótimo faturamento. E aí vem aqui o primeiro ponto da nossa conversa. Quando a gente usa estratégia de venda no nosso ateliê, a gente entende que nem só das grandes datas comerciais que vai viver artesã. Então, a gente tem essa mania, né, no nosso ateliê, no nosso artesanato. A gente costuma trabalhar, costuma se organizar durante o ano com base apenas nas grandes datas. Então, fiz Natal, terminou o Natal, entreguei o Natal, qual que é a próxima data? Páscoa, próxima grande data comercial. Então, já vou começar a pensar na Páscoa, aí depois tem o Dia das Mães, então a gente vai sempre focando nessas grandes datas comerciais e a gente esquece que no meio do caminho tem outras oportunidades ali. Então, quando a gente se planeja direitinho, a gente consegue aproveitar essas pequenas oportunidades que tem ali entre as datas comerciais e garantir um bom faturamento para a gente no ano todo e não só nessas grandes datas. Então, se você separa o seu ano em blocos de trabalho organizados, você vai conseguir ter um faturamento constante e mais estável, ou seja, você vai faturar todo mês, você vai faturar toda semana, você vai ter encomendas semanais, que é o que a gente pretende aqui, e você vai ter estabilidade, não vai ter aqueles booms de faturamento em alguns meses específicos e nos outros meses não ter quase nada de encomenda, não ter quase nada de pedido. A ideia aqui nessa live de hoje não é te passar uma lista de produtos. Por quê? Porque vai depender muito do seu nicho, do seu público. Mas o que eu quero com você aqui hoje? Abrir os seus olhos para essas possibilidades e destacar a importância de se fazer um bom planejamento anual. Vou falar muito disso hoje. Quando você tem um planejamento bem feito, como eu já disse, você garante um faturamento todo mês e você vai equilibrar as suas vendas. E você também não vai deixar passar nenhuma oportunidade que a concorrência às vezes negligencia, como por exemplo essas oportunidades que a gente vai conversar aqui hoje do final do ano. Então, por exemplo, se você tem um pico de encomendas grande no Natal, você tem um monte de encomendas no Natal, você garante o seu mês de dezembro, tá sossegado. Só que aí em janeiro você vai ficar na pindaíba, porque você não vai ter nenhuma data comercial importante no mês de janeiro. E aí você vai reclamar, vai falar, nossa, janeiro não vende nada, todo ano, janeiro é um mês muito ruim, não vende nada. E o que é isso? Isso aí é uma crença limitante que a gente tem, de que esse mês é um mês onde as pessoas não compram nada, porque elas gastaram muito nas festas e já tem um monte de imposto para pagar no começo do ano. E isso não é verdade, a gente usa muitas vezes esse argumento como desculpa. Quando, na verdade, a baixa nas vendas de janeiro, muitas vezes é por causa dessa falta de empenho
nas divulgações de produtos típicos desse mês. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, janeiro é um mês onde existem outras coisas ali que motivam o cliente a comprar, como, por exemplo, o verão e as férias. As pessoas vão viajar em janeiro, elas vão para a praia, elas vão visitar a família, então tem várias oportunidades aí nesse mês, mesmo não tendo uma data comercial específica do mês. Você tem as férias e você tem o verão, então você pode aproveitar essa oportunidade e começar a pensar produtos no seu ateliê que estejam voltados para essa temática. Ah, meu nicho é maternidade, então o que eu posso pensar? Essa família vai viajar para a praia com essas crianças, vai viajar para a praia com esse bebê. Então, o que ele precisa ter no carro para garantir o conforto desse bebê? Muitas vezes você está indo para a praia nessa época de temporada, você vai pegar um trânsito na chegada ali do litoral, vai pegar trânsito na volta. Então, o que é interessante ter dentro desse carro para distrair esse bebê, para dar mais conforto para esse bebê? Será que você não consegue pensar uma peça para isso? Ou então, lá na praia, o que seria bacana eu fazer, eu pensar para essa criança brincar, para ela levar mesmo ali para a areia, para ela brincar. Ah, mas crochê vai levar para a areia? Problema nenhum. Problema nenhum. Você pode pensar uma peça que essa criança consegue levar para a areia, levar para a praia e usar ali nas brincadeiras dela. A mesma coisa vale para todos os outros nichos e para todas as outras técnicas. Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Mesmo que não tenha uma data comercial específica ali naquele mês, o seu cliente continua tendo necessidades. E você pode suprir essas necessidades que muitas vezes o seu concorrente não vai suprir. Por quê? Porque o seu concorrente, ele está focado nas grandes datas comerciais. Essa é uma forma de você inovar estrategicamente dentro do seu ateliê e garantir essa estabilidade. Então, pensa assim, enquanto o seu concorrente está lá com a crença limitante, pensando que o cliente não vai comprar nada, porque janeiro é uma época do ano que tem IPVA, tem IPTU, tem um monte de IP, alguma coisa ali, e ele vai acabar gastando muito com isso, gastou muito no Natal, gastou muito no Ano Novo, não está mais a fim de gastar. Enquanto o seu cliente está com essa crença, o seu concorrente está com essa crença, deixa ele lá com essa crença, você vai estar pensando por um outro lado. Fala, meu cliente não deixou de viver, meu cliente continua seguindo a vida dele e na vida dele continuam existindo necessidades e eu vou suprir essas necessidades. Então, o que é normal de acontecer em janeiro? Então, fazendo uma analogia, esses períodos que eu vou destacar aqui para vocês seriam como se fosse período de entre-safra lá dos agricultores. Vai ser uma produção menor, mas mesmo assim uma produção muito importante para manter a saúde do seu negócio e a sua saúde também, principalmente a sua saúde emocional, porque vai diminuir muito as suas frustrações, a sua falta de motivação, além de te manter ativa. O que significa isso? Muitas vezes, lá no decorrer do ano, acontece isso é típico, super típico das artesãs. Então você vai lá, você vende bastante no Natal, chega no começo do ano, que é esse período de entre-safra, entre aspas, até chegar a Páscoa, você tem poucas encomendas. Aí você fica desmotivada, aí você fica frustrada, aí as contas vão chegando, você não dá conta de pagar. Aí você vai ficando mais letárgica, mais preguiçosa, mais procrastinadora, porque como você não está trabalhando ali todo dia, você não tem encomenda todo dia para poder entregar, você vai procrastinando mais, você vai ficando mais preguiçosa. Então, quando você consegue fazer esse equilíbrio, planejar o seu ano e fazer esse equilíbrio com esses períodos de entre-safra garantidos ali entre as grandes datas comerciais, você vai se manter ativa, porque você vai estar sempre produzindo. Você não está produzindo para as grandes datas, mas você continua produzindo, você está fazendo para aquele período menor ali, de menor produção. É uma produção menor, óbvio, mas ainda assim é uma produção que vai te garantir uma graninha ali e vai te manter em atividade, tanto o seu cérebro como também a parte física de te manter sempre ativa ali. Então essas 4 oportunidades que eu citei, elas vão garantir essa entre-safra entre o Natal e a Páscoa. Gente, agora pensa comigo, Natal é dezembro, a Páscoa geralmente é abril, então a gente tem janeiro, fevereiro e março
São os 3 primeiros meses do ano. Se o ano tem 12 meses, esses 3 primeiros meses, só esse exemplo que eu estou citando para vocês hoje, é lógico que vai existir depois no ano outros períodos, mas só nesse exemplo que eu estou citando para vocês aqui, é 1/4 do seu ano. Ou seja, é um período muito grande para você não dar valor, para você não olhar. É 1/4 do seu ano, que às vezes você está deixando na mesa ali, você está deixando de faturar, você está deixando de vender, única e exclusivamente porque você está replicando essa forma de trabalho da maioria dos artesãos, que é de focar só nas grandes datas comerciais. A gente não para pensar nisso, a gente acha que não tem valor, não tem importância, mas quando você faz essa conta, você percebe que é uma fatia bem interessante ali do seu bolo. Pensa só o tamanho dessa fatia mal aproveitada. 1/4 do ano, gente, é muita coisa. Então, qual que é o jeito errado de você, geralmente, de a gente planejar o nosso ano, com base nisso que eu falei? O jeito errado da gente planejar o ano é a gente definir as datas que a gente vai trabalhar de forma aleatória ou seguindo modismos. O que significa isso? Significa você pegar o seu calendário anual, olhar lá os meses, e aí o que você vai pensar? Eu vou pensar aqui, tal dia é dia do beijo, tal dia é dia dos namorados, aí aqui em fevereiro tem o Valentine's Day, que é o dia dos namorados lá do exterior, aí eu tenho aqui também o dia do rock, que o povo fala bastante, tem o dia da pizza, tem o dia do amigurumi, tem o orgulho gay, tem o orgulho nerd, tem tudo isso. Tem o dezembro laranja, o novembro azul, o outubro rosa, setembro amarelo, tem as cores todas lá, né? Então, a pessoa às vezes pega tudo isso, que são datas que estão fora das grandes datas comerciais, mas que são datas que são amplamente divulgadas na mídia e quer aproveitar, quer surfar nessas ondas também. Só que não repara o que é essencial. O meu público tem a ver com essas ondas? O meu público tem a ver com essas temáticas? Faz sentido dentro do meu perfil de rede social ou dentro da minha loja eu desenvolver produtos para essas temáticas única e exclusivamente porque eu quero surfar essas ondas? Porque se não fizer sentido, é um tiro no pé que você está dando. Então, quando você vai planejar o seu ano, você vai fazer o quê? Você vai destacar as datas comerciais importantes, lógico, porque a gente vai aproveitar sim todas elas. E esses períodos de entre-safra, você vai ver ali o que dá para você aproveitar que esteja relacionado diretamente com o seu nicho e com o seu público. Você não vai seguir modismo, você não vai aproveitar modismos. Então, o pior jeito de você definir as suas datas de trabalho no seu planejamento anual é esse. É você seguir modismos ou então você fazer de forma aleatória. Igual eu citei antes ali, Valentine's Day, Dia dos Namorados e tal. Para quem trabalha com público infantil e com público de maternidade, não tem nada a ver. Não tem nada a ver essa temática. Você não precisa lá nas suas divulgações falar de Dia dos Namorados se o seu público, se o seu nicho é maternidade. Não tem absolutamente nada a ver. Então não é um tema que você vai explorar. Mas é uma data comercial importante, tem muita venda. Sim, tem muita venda, é uma data comercial importante. Só que quem vai comprar nessa data, quem vai movimentar essa data são os casais. São os namorados, são os casais, então não tem nada a ver com o seu público. Você não precisa gastar sua energia, gastar seu tempo desenvolvendo produtos que não vão ter a ver com o seu nicho e com o seu público. Única e exclusivamente porque você quer surfar algumas ondas por modismo ou porque é habitual, são datas comerciais habituais, certinho? Então essa é a forma errada da gente planejar o nosso ano de trabalho. E qual que é o jeito certo? O jeito certo é você destacar as datas comerciais importantes que a gente tem no ano. Claro, você vai pegar o seu calendário lá anual, vai pegar lá, vai entrar no Google e colocar feriados de 2023, vai aparecer lá uma lista com todos os feriados ali, com todas as datas. Você vai ver aquelas que são as datas comerciais mais importantes. Então,
Páscoa, Dia dos Namorados, se for relevante para você, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal. Você vai pegar todas essas datas e já vai riscar no seu calendário, já vai deixar separado ali quais são as datas comerciais que são importantes. E aí, dentro desses outros feriados ou dentro de outras datas, você vai ver aquelas que têm relação direta com o seu nicho e vai destacar ali também. Então, por exemplo, o pessoal lá do nicho de religiosos, você pode ver ali a cada mês um santo que seja importante naquele mês, que tenha um destaque maior naquele mês. Porque todo dia a gente tem o santo do dia, né? Mas você pode separar ali nos meses, por exemplo, aqueles santos que têm um destaque maior em cada mês. Então, você tem lá em outubro Nossa Senhora Aparecida, você vai ter, cada mês você vai ter um santinho ali que vai ser o destaque do mês. E aí você já deixa separadinho lá, já circula o dia do santo, escreve o nomezinho dele ali e deixa separadinho porque você vai divulgar aquele santinho. Não só santinhos, né? Mas você tem peças religiosas também que são de destaque de cada mês. Então, feito isso, a gente vai voltar então aos exemplos que eu dei para esse mês agora, que eu falei que é essa entre safra agora. Então, 3 dos exemplos que eu dei, eles são adaptáveis para praticamente todos os nichos. Só a volta às aulas é que vai ser exclusiva para os estudantes. Então, quais foram os exemplos que eu dei no começo? Férias e verão, foi a primeira oportunidade. A outra oportunidade foi carnaval, que eu dei para vocês. A outra oportunidade foi ano novo e a volta às aulas. Então, só a volta às aulas é que é exclusivo de estudantes. Só que você pode pensar também alguns itens com o tema volta às aulas para outros grupos de pessoas, para outros nichos. Se a gente for lembrar que no começo do ano, o que acontece? As pessoas costumam querer se organizar melhor para começar o ano. Então, o pessoal que vende agenda, que vende planner, que vende esse tipo de produto, janeiro é um mês muito bom para eles. Enquanto para outros do artesanato a gente acha, né, a gente acredita, eu quero quebrar essa crença de vocês hoje, de que é um mês ruim, para o pessoal que vende agenda, que vende planners, é um mês muito bom. Porque a gente, normalmente, isso é do ser humano, gente, é do ser humano. Normalmente a gente sempre vai começar o ano pensando em se organizar melhor para fazer um ano diferente, em todos os sentidos, seja no sentido de trabalho profissional, seja no sentido pessoal, em todos os sentidos, a gente tem esse espírito de começar o ano, de começar janeiro, sempre pensando em se organizar melhor para poder, no decorrer do ano, fazer um ano diferente do que foi o ano anterior. Então, a gente consegue adaptar. Se você pegar essa temática de voltar às aulas e adaptar para esse outro cenário, para esse outro público, dá para pensar sim em alguns produtos que vão ajudar essas pessoas a se organizarem, a organizar melhor o escritório, a organizar melhor o dia a dia, alguns produtos, algumas coisas que a gente pode fazer que vão ajudar essa pessoa no dia a dia. Se você pensar, fala assim, começo de ano, passou as festas, as pessoas estão tudo pensando em voltar para academia. Ah, não, esse ano eu vou para academia, esse ano eu vou fazer um exercício físico. Pensa coisas que essa pessoa pode levar para academia. Como é a academia? O que precisa nessa academia? O que precisa para uma atividade física na rua? E tenta imaginar algum produto, alguma coisa que caiba dentro desse contexto. É lógico, vou falar mais uma vez, tem que ter a ver com o seu público. Agora, as outras oportunidades que eu falei para vocês, por exemplo, Ano Novo. Muitas vezes a gente negligencia Ano Novo. A gente foca tanto no Natal, que é a data mais importante do ano. Natal é a data comercial mais importante do ano, mais lucrativa, de maior faturamento num contexto geral. Então a gente foca tanto no Natal, põe tanta energia ali no Natal, que a gente esquece que logo depois tem o Ano Novo. E o Ano Novo é uma data onde as pessoas compram muito também. Mesmo que muitas vezes não se passe o Ano Novo em família, no mesmo contexto do Natal, mas as pessoas vão festejar o Ano Novo. Então, tem lá a questão das cores, da sorte, que você pode pensar produtos focados nessa questão das cores, da sorte lá para o Ano Novo. Tem a questão de decoração, que você pode pensar decoração. Tem a questão de vestuário, de acessórios. Então, tem muita coisa que dá para pensar para Ano Novo. Férias e verão foi o que eu citei para vocês. Então, viagem, pensa
desde o momento que essa pessoa vai sair da casa dela até a chegada no destino, o que ela pode precisar nesse caminho, o que ela pode precisar dentro do carro, o que ela pode precisar para facilitar uma organização de bagagem, o que ela pode precisar para distrair uma criança. Então, pensa tudo isso, pensa esse trajeto, tenta visualizar essa pessoa indo para uma praia, por exemplo, o que pode faltar para ela ali, nesse momento, que você pode suprir talvez com um produto criativo seu. Chegando lá no destino, o que é interessante para ter nesse destino, para esse cliente ter nesse destino. Então, se você é do nicho infantil, alguns brinquedos que essa criança pode ter, pode levar para essa viagem, seja campo, seja praia, o que quer que seja. Porque o que acontece às vezes? Chega lá, a criança não tem muito o que fazer, fica entediada e vai para o celular. Ou seja, que férias são essas? Que vantagem que foi essa de você se deslocar, andar quilômetros, se vai chegar lá, a criança vai ficar no celular do mesmo jeito que ela fica lá na sua casa. Então pensa brinquedos, pensa alternativas, pensa jogos, pensa situações onde a família pode toda junto interagir em volta do seu produto. O seu produto pode ser um momento de união familiar. E aqui eu já estou dando argumento de venda para vocês. Você não está vendendo um jogo, você está vendendo um momento de união familiar, um momento de fortalecimento de vínculos. Tenham sempre isso na cabeça. Carnaval. As artesãs muitas vezes se esquecem do carnaval. A gente vai ter o carnaval ali em fevereiro. Então também dá para pensar produtos, peças para o carnaval, para todos os nichos. Quando eu falo aqui que as 3, com exceção do nicho de volta às aulas, do tema de volta às aulas, elas se aplicam a praticamente todos os nichos, você pode pensar, então, por exemplo, ano novo, a gente falou aqui de vestimenta, a gente falou de acessório, a gente falou, a gente pode falar de decoração de casa para ano novo, férias, a gente falou brinquedo, a gente falou coisa para distrair para o carro, a gente fala, você pode pensar também em decoração para casa no período das férias e do verão. Tem muita gente que gosta, né, dessas temáticas. Então, verão, a pessoa às vezes gosta de receber em casa, aproveitando que está de férias, vai receber os amigos. Então, você pode pensar em uma decoração para essa época também. E a mesma coisa vale para todos. E carnaval também. Então, carnaval você tem acessórios que vendem muito bem no carnaval. Você pode ter decoração também para carnaval. Você pode ter vestuário para carnaval, fantasia para as crianças, brinquedo. Várias possibilidades. Então, são temáticas que se aplicam em todos os nichos. Primeira coisa que você vai fazer, agora vem o nosso passo a passo. Você vai definir um produto seu ou uma categoria de produtos que pode ser interessante para essas oportunidades. Então, pode ser desde o seu produto campeão de vendas, se você já tem um produto ali que é campeãozão, que você vende ele bem o ano inteiro. Você pode pensar em adaptar esse produto para essa temática específica e fazer uma divulgação desse produto voltado para essa temática, pensando nessa temática. Ou você pode pensar alguns produtos específicos, tentar desenvolver alguns produtos específicos para estes temas. Então, por exemplo, carnaval, pensar uma máscara, se você é do crochê do amigurumi, pensar talvez uma máscara de bichinho, máscara de raposinha, máscara de super-herói, alguma coisa com essas características assim, é voltado exclusivo para isso, voltado exclusivo para carnaval. Mas nada impede que seja vendido depois no decorrer do ano, porque fantasia infantil não vende só no carnaval, vende no ano inteirinho. E depois você pode de novo aproveitar esse mesmo produto e fazer uma divulgação grande também lá no Halloween, no final do ano, que é a época que as crianças também se fantasiam. E aí, qual vai ser a ordem que vocês vão divulgar isso nas redes sociais de vocês? Anota aí. Então, vocês vão divulgar quase que ao mesmo tempo, você pode separar semanal. Nós estamos falando aqui do mês de dezembro, tá? Nós estamos entrando no mês de dezembro, estamos falando no mês de dezembro, aproveitando essas oportunidades. Então, vamos supor, começo de dezembro, ali, a primeira quinzena de dezembro, você vai falar sobre ano novo e férias. Você vai divulgar conversando com seu cliente sobre ano novo e férias e mostrando para ele quais são as suas soluções para ano novo e férias. Quando chegar a segunda quinzena de dezembro, você vai começar a falar sobre volta às aulas e carnaval. E essa volta às aulas e carnaval, você vai continuar falando sobre isso na primeira quinzena de janeiro.
Entendeu? Então, distribua direitinho, de acordo com a sua comunicação com o seu público, a forma como você conversa, dentro dessas temáticas, para você organizar a sua comunicação. Não se esqueça de observar as datas limite para envio e destaca na sua comunicação o prazo limite para as encomendas. Então, assim, se o ano novo é dia 31, dia 1º, então você vai ter uma data limite ali para poder enviar esses produtos. Destaca, deixa isso claro para o seu cliente. Fala, os pedidos de ano novo eu recebo até o dia tal, para poder dar tempo de fazer e enviar até o dia tal, que é a minha data limite de envio. Então, deixa isso claro para os seus clientes ali. Carnaval é a mesma coisa. Férias já é um pouco mais solto, volta às aulas é um pouco mais solto, mas essas datas que tem realmente uma data marcada no calendário para acontecer, é interessante você deixar destacado esses limites. Quando eu falo para vocês que é para vocês agora em dezembro dividirem o mês nessas temáticas e começarem a fazer essas divulgações, o que eu tô querendo dizer para vocês? Se você já fechou a sua agenda de Natal, não vai fazer sentido nenhum você ficar postando Natal nas redes sociais só pelo clima do Natal. Você pode fazer um post bonitinho no dia 25, desejando um Feliz Natal para os seus clientes. Mas você vai concentrar a sua energia na divulgação do que você quer vender. O Natal, ele já está vendido. E mesmo que você não tenha vendido bem o seu Natal, ninguém quer mais saber de comprar Natal. As pessoas agora estão na fase de viver o momento do Natal. E elas vão começar a comprar coisas para se preparar para os momentos que ainda estão por vir. Chega em dezembro, é só post de Natal, só coisa de Natal e tal. Só que daí o cliente te chama lá no direct, ou então vai lá na sua loja perguntar. Aí você fala assim, não, mas minha agenda já está fechada para Natal porque eu não consigo mais produzir, porque já é dia 15 de dezembro. Nós já estamos no dia 15 de dezembro, não dá tempo mais de produzir para o Natal, minha agenda está fechada. Então, por que você está postando Natal? Quando você usa a sua rede social para potencializar as suas vendas, para turbinar as suas vendas, você tem que entender que ela é uma vitrine. E a gente só coloca na vitrine aquilo que a gente quer realmente vender. Se você for no shopping, as vitrines são de Natal, por quê? Porque o produto deles é pronta entrega. Você vai ver a vitrine de Natal bonita ali, você vai entrar na loja, o produto está lá prontinho. Agora, se você é artesã e trabalha sob encomenda, o seu produto não vai estar disponível para o seu cliente em pronta entrega. Então, não faz sentido algum você ficar se comunicando, falando com o seu cliente, encantando, despertando o desejo dele, em cima de uma temática que você não vai ter para entregar. Então não fica, se você já fechou a sua agenda de Natal, não fica durante o mês de dezembro falando sobre Natal. Natal para você já está resolvido. Começa a pegar essas outras temáticas. Começa a conversar sobre esses assuntos. Primeiro porque você vai sair na frente da sua concorrência. A concorrência às vezes nem dá atenção para isso. Mas você vai estar saindo na frente da sua concorrência ali, mostrando para o seu cliente que você já tem produtos para esses outros momentos. E segundo, que você não vai gastar sua energia à toa. Você vai estar focado em colocar na sua vitrine aquilo que você efetivamente quer vender. Quando chegar a semana do Natal, quando chegar no dia do Natal, dia 25, faz lá um post bonitinho. Feliz Natal, meus clientes, obrigado pela confiança nesse ano de 2022, etc. Põe lá o que você quiser, vídeo, texto, foto, o que você achar massa. Colocar. Mas é uma mensagem sua de final de ano para o seu cliente. A mesma coisa para o ano novo. Agora, a parte de divulgação de produto e de comunicação, você vai focar naquilo que você quer pegar de encomenda para entregar em janeiro. Porque senão você fica sempre naquilo ali. Então, você já fechou a agenda de Natal, já garantiu o seu faturamento de Natal. Você vai continuar falando de Natal? Aí chega janeiro, você não vai vender nada mesmo não. Você não divulgou nada para poder vender em janeiro. Então, você vai ficar com um mês realmente perdido. E isso é o que a maioria das artesãs faz. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse passo a passo que eu passei para vocês aqui agora e vão repetir essa estratégia no resto do ano, no decorrer do ano. Então, a gente falou aqui agora sobre essa entre-safra entre Natal e Páscoa, onde eu dei para vocês 4 grandes oportunidades aqui, entre Natal e Páscoa. Quando você pegar o seu planejamento anual, separou as datas comerciais importantes ali, as grandes datas,
do ano, você vai observar quais são esses meses de entre safra dessas datas. Entenderam? Alguns terão, outros não. Então, por exemplo, Páscoa, você tem a Páscoa em abril, você tem Dia das Mães em maio. Mas pode ser que o Dia das Mães não se aplique ao seu público. Se ele não se aplicar ao seu público, você vai ter um períodozinho de entre safra ali até uma outra data que seja interessante para o seu público. E aí você vai fazer esses planejamentos, você vai observar o que tem ali e vai planejar, sempre com muita atenção nessa questão da divulgação. Divulguem, conversem com o seu cliente a respeito do que vocês querem vender e não do que está acontecendo. Não fica preocupada com o momento. Você pode, lógico, a gente faz nas redes sociais nossos posts lá de entretenimento, de conexão e etc. É nesse momento onde você vai curtir o momento com o seu cliente. Ah, o meu cliente está vivendo o momento do Natal. Você pode viver com o seu cliente o momento do Natal também. Isso gera uma conexão, mas não o tempo todo, não em todos os posts. 70% das suas postagens, 70% da sua conversa ali tem que ser focada naquilo que você quer mostrar para ele e garantir suas encomendas para além do Natal. Às vezes a gente perde muito tempo da gente, perde muita energia tentando surfar essas marolinhas assim, e a grande ondona que está ali de oportunidade para a gente não enxerga. A gente não vê e deixa passar. Então, tenta enxergar essas ondas boas, as ondas que fazem sentido para o seu negócio, fazem sentido para o seu público, e deixa as marolinhas para lá. Deixa que as marolinhas, às vezes, podem ser ondas boas para outros públicos, para outros nichos, mas não necessariamente para o seu.